Será que a falta de petróleo, água e até uma guerra nas estrelas podem acontecer? Tá a fim de saber? Então vem comigo que eu te mostro. Fala galera, eu sou o David Jones e estou aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te mostrar como que algumas guerras de filme podem ou não acontecer na vida real. Vamos então começar com Guerra nas Estrelas? Calma, não tô falando que a gente vai ter Jedi por aí, com sabre de luz, naves gigantescas atirando laser pra todo lado. Mas se liga, Star Wars é uma das franquias mais poderosas do cinema e basicamente conta a história de forças imperialistas e controladoras que são combatidas por rebeldes soldados da resistência. Mas o ponto aqui é a tal guerra espacial. Será que um dia a gente vai ter uma guerra nas estrelas? Acha que não? Então dá uma olhada. Países como a China e a Índia já estão fazendo testes no espaço com lançamentos de foguetes para destruir satélites em órbita. E tem a Rússia, que desenvolveu um satélite que consegue se aproximar de outros que estão em órbita. E isso começou a levantar uma questão. Se um país conseguir mover seus satélites que estão em órbita, coisa que ainda não existia, quer dizer que você vai conseguir usar eles até de uma forma militar ou para espionagem. E isso não sou eu que tô falando, não. São palavras de especialistas e profissionais de universidades do Reino Unido. E tem até especialista cravando, com todos os dentes da boca, que essa guerra espacial vai ser inevitável. Já imaginou um monte de satélites se atacando em pleno espaço? Que coisa louca! Outra coisa que está ajudando a gente a caminhar para uma guerra nas estrelas é o próprio comportamento dos Estados Unidos em relação a isso. Eles já declararam que estão com medo do que outros países estão fazendo com essa tecnologia e vão investir bilhões para tentar frear isso tudo com armas anti-satélites. E lembra dos lasers que eu falei? Então, a tecnologia para soltar lasers existe sim, assim como micro-ondas, e o mais bizarro é que isso desligaria um satélite inimigo sem que ele explodisse ou algo do tipo. Aí um país, por exemplo, poderia negar envolvimento, já que ninguém ia saber o que rolou direito. Dá até para pensar que uma guerra comece no espaço por causa disso, e aí aumente a tensão aqui na Terra, e bom, dá pra entender onde isso pode chegar. Menos Jedi, mais satélites, uma guerra nas estrelas é bem possível, galera. E já que eu tô falando de tecnologia, será que a gente vai ter uma guerra contra as máquinas, que nem no Exterminador do Futuro? Mas antes da gente começar, já vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo no canal Tá Explicado da Estácio. A franquia que começou lá atrás com o Arnold Schwarzenegger trata exatamente disso. Uma inteligência artificial chamada Skynet foi criada como um sistema de defesa, mas vê os humanos como ameaça e decide acabar com a humanidade. O que resulta numa guerra com viagem no tempo para corrigir isso. E bom, no Exterminador do Futuro. Até porque a gente tem inteligência artificial em computador, smartphone, até na televisão. Na real, tudo isso depende do ponto de vista. O Stephen Hawking, por exemplo, um dos maiores físicos teóricos que passaram pela Terra, defendia que como o ser humano fica cada vez mais dependente da tecnologia, ele precisa criar tecnologias cada vez mais inteligentes para chegar num ponto em que elas vão conseguir se adaptar sozinhas e não vão mais precisar da gente, chegando no ponto que essas inteligências artificiais acabam com tudo. E não é só ele. Vários outros físicos, escritores e até líderes de empresas de tecnologia acham que o fim da humanidade acontecerá quando as máquinas tomarem o controle. E faz sentido. Cada vez mais as máquinas estão substituindo funções dos humanos. Cada vez fica mais fácil para criar essa inteligência, já que a tecnologia avança constantemente. Tá, mas isso é mesmo possível? Segundo Nate Soares, do Instituto de Pesquisa Inteligente de Máquinas, uma inteligência artificial não vai simplesmente criar consciência e decidir que vai destruir a humanidade. Para ele, o que pode acontecer é a gente passar algumas instruções e códigos bem fracos, incompletos e até errados para uma inteligência artificial que vai seguir essa ordem e fazer alguma coisa mais grave. Mas a gente também tem que pensar que um problema desse pode muito bem ser evitado através dos próprios códigos de programação, o que deixa essa guerra contra as máquinas praticamente impossível de acontecer. E eu só digo praticamente porque vai que uma inteligência aí consegue impedir que você tente reprogramar ela, aí galera, pode esperar o Schwarzenegger sentado no sofá, porque é só o Exterminador do Futuro que ia salvar a gente. Tá explicado? Então bora pro próximo. Mas antes, comenta aí se você sabe de algum filme que tem alguma guerra que pode acontecer na vida real. Já viu Mad Max? Aquele filme australiano com o Mel Gibson, que depois ganhou uma sequência com a Charlize Theron? Então você tá ligado que a grande questão do filme é que o mundo passou por uma baita guerra por gasolina, e aí a treta se estabeleceu, até que deixou o planeta parecendo um deserto gigantesco. Mas será que isso aconteceria no mundo real, ou é só coisa de filme mesmo pra deixar a galera entretida? Na real, essa história de guerra por petróleo, que é a matéria-prima dos combustíveis que a gente usa em carros, por exemplo, já aconteceu e ainda acontece no mundo, sabia? Um exemplo é a Guerra do Golfo, que rolou entre 1990 e 91, quando o Iraque invadiu e tentou anexar o Kuwait, mas viu os Estados Unidos dar um chega pra lá com o apoio da ONU. Pois é. Isso aconteceu porque o Iraque achou que o governo kuwaitiano estava colocando os preços dos barris lá no chão e tirando petróleo dos poços próximos demais da fronteira, entre os dois países. Pra você ter uma noção, o barril, em janeiro de 90, cerca de 6 meses antes da guerra começar, era vendido a $21. No meio do ano, esse preço caiu pra $11. Aí já viu, né? Bom, a guerra começou e teve um fim até que rápido, mas já deu pra sacar que com a indústria do petróleo não dá pra ficar de boa achando que nada vai acontecer. E em relação aos filmes do Mad Max, será que um dia a gente vai ter uma guerra mundial pra ver quem fica com o que sobrar do petróleo? Essa possibilidade é bem baixa, gente, olha só por quê.
Primeiro que o mundo inteiro sabe que o petróleo tem um fim. Inclusive tem empresa no ramo que já chegou num ano específico para ele acabar, 2067. Mas vale lembrar que essa estimativa não conta com reservas de petróleo que ainda não foram descobertas. E é bem possível que novas áreas com grande quantidade de petróleo sejam descobertas nos próximos anos. Isso quer dizer que daqui a 47 anos a gente vai ficar sem carro, sem avião, outras coisas que usam gasolina e vamos sair guerreando para ver quem pode dirigir um automóvel? Na real não, por um motivo bem simples e que muito provavelmente vai evitar essa guerra toda que tem nos filmes das franquias. As energias alternativas, que os filmes de Mad Max não mencionam. A cada dia que passa, as empresas trabalham para criar outros métodos para substituir a gasolina, álcool, diesel e o petróleo em si. Pode ser energia solar e até elétrica, que já é usada em veículos. Se o assunto é petróleo, pode ser que quando ele estiver acabando, alguns países entrem em algum tipo de conflito para ver quem fica com o que sobrou. Mas até lá as empresas vão se preparar para fazer uma transição das fontes de energia, beleza? Então não se preocupa, porque você não vai precisar vestir jaqueta de couro, colocar espinho no seu carro e sair pelas ruas tretando com todo mundo. E para acabar com as guerras possíveis ou impossíveis, quero saber: já ouviu falar sobre a guerra da informação? Não é que ela seja possível ou impossível, ela já existe. E ela não usa armas com balas ou bombas. A maior arma dessa guerra são grandes mídias, como a internet, rádios, mídias sociais e por aí vai. Essa guerra, só pra você ter uma noçãozinha de como funciona, aconteceu durante os protestos antigovernamentais na Ucrânia, lá em 2014, que resultou num golpe de Estado. Órgãos governamentais, grandes corporações e até os próprios cidadãos vão mandando informações a rodo, incluindo fake news como uma manobra de manipulação com um objetivo simples: detonar as informações de forças opostas. Isso é bem presente no filme O Livro de Eli, já viu? Com o genial Denzel Washington, que se passa anos depois de uma guerra nuclear praticamente destruiu o planeta e a sociedade. O personagem dele fica perambulando em direção ao oeste dos Estados Unidos e, como o nome do filme já diz, é super cuidadoso com o livro que ele carrega, que supostamente tem o conhecimento para dominar as pessoas e restabelecer a ordem no mundo todo destroçado. Como o livro que ele carrega, provavelmente a última cópia lançada, muita gente causa um verdadeiro caos na vida dele para pegar o tal livro. Mas fica tranquilo que eu não vou te dar spoiler de falar qual livro é. Mas se liga como a arte imita a vida e vice-versa. Levar esse conhecimento, essa informação toda, faz com que ele se meta em várias confusões e conflitos com outras pessoas por onde ele passa. Beleza, no caso do livro de Eli, a gente tem coisas bem similares, como a tal da guerra da informação. De um lado, um senhor de guerra que acredita que o protagonista tem um livro que vai controlar a humanidade. Do outro, o próprio protagonista, que tá crente que o propósito é salvar o livro, essa informação, e levar para um lugar seguro. Enquanto o vilão tenta persuadir seus aliados a acreditar nele. O personagem de Denzel Washington faz o oposto, aí fica a guerra de informação do filme. No mundo real, essa guerra é bem mais extensa e complexa, porque você tem uma porrada de outros meios para difundir informação, para persuadir ou combater forças opostas. Então, ao invés de pensar que ela é possível ou impossível, dá pra ver que ela já é real e já acontece. E pra ser sincero, dá pra imaginar que um dia a gente veja uma guerra nuclear devastadora acontecer e a informação seja uma das coisas que salve a humanidade, ou termine em tudo de vez. E aí, tá explicado? Deu pra ver que a ficção acerta algumas coisas e erra em outras, quando a gente pensa nesses cenários de possíveis guerras aqui na vida real. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, não esquece de clicar no gostei. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima. Tchau, tchau.